Você já percebeu como algumas das maiores destruições da vida não começam com grandes erros, mas com pequenos pensamentos que parecem completamente normais? É justamente isso que torna essa armadilha tão perigosa. Ela não chega anunciando perigo. Não parece pecado grave. Não parece rebeldia contra Deus. Não parece algo que exija atenção imediata. Pelo contrário, ela se disfarça de prudência, de lógica, de proteção emocional. Ela entra silenciosamente na mente e começa a moldar a forma como você vê a vida, as pessoas, o futuro e até mesmo a Deus. E quando você percebe, já está vivendo muito abaixo do propósito que Deus preparou para você. A armadilha mental mais perigosa não é o medo evidente, não é a raiva explosiva, não é a ansiedade que todos conseguem enxergar. A armadilha mais perigosa é acreditar que nada vai mudar. É aceitar como permanente aquilo que Deus nunca planejou que fosse definitivo. É se acostumar com limitações, fracassos, dores e derrotas até o ponto em que elas se tornam parte da sua identidade. Talvez você não diga isso em voz alta, mas muitas pessoas vivem pensando: eu sou assim mesmo. Minha vida sempre foi difícil. Nada dá certo para mim. Não adianta tentar. E o mais assustador é que essas frases parecem razoáveis. Elas parecem apenas uma descrição da realidade. Mas, na verdade, são correntes invisíveis prendendo o potencial que Deus colocou dentro de cada pessoa. A Bíblia mostra inúmeras vezes que Deus precisou primeiro mudar a mentalidade das pessoas antes de mudar a situação delas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a libertação física aconteceu rapidamente, mas a libertação mental demorou décadas. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Continuavam pensando como escravos. Continuavam acreditando que eram pequenos demais, fracos demais e incapazes demais. Quando os espias voltaram da terra prometida, 10 deles trouxeram um relatório cheio de medo. Eles disseram que os inimigos eram gigantes e que eles pareciam gafanhotos diante deles. Observe algo impressionante. Os gigantes não disseram isso. Foram eles mesmos que criaram essa imagem dentro da própria mente. Antes mesmo da batalha começar, eles já tinham se declarado derrotados. E não é exatamente isso que acontece hoje. Quantas pessoas desistem antes de tentar? Quantas abandonam sonhos antes mesmo de dar o primeiro passo? Quantas deixam de viver aquilo que Deus colocou em seus corações, porque já decidiram antecipadamente que não vão conseguir? O inimigo entende algo que muitos ignoram. Se ele conseguir controlar sua maneira de pensar, não precisará controlar mais nada, porque suas decisões seguirão seus pensamentos, suas atitudes seguirão suas crenças, seus resultados seguirão suas ações. Por isso, a Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Deus está mostrando que existe uma conexão poderosa entre aquilo que ocupa sua mente e aquilo que se manifesta na sua vida. O problema é que muitas pessoas alimentam pensamentos negativos todos os dias sem perceber. Elas acordam esperando problemas, passam o dia esperando decepções, dormem pensando no que pode dar errado. E depois se perguntam por que vivem sem esperança. Imagine uma planta. Se você regar diariamente uma planta saudável, ela cresce. Mas se você regar diariamente uma planta venenosa, ela também cresce. A mente funciona de forma parecida. Tudo aquilo que você alimenta ganha força. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta insegurança, a insegurança cresce. Se você alimenta ressentimento, o ressentimento cresce. Mas se você alimenta a fé também cresce. Se você alimenta a esperança, ela cresce. Se você alimenta a palavra de Deus, sua confiança cresce. É por isso que Romanos 12 diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Repare que Deus não fala apenas sobre mudar comportamentos. Ele fala sobre renovar a mente, porque toda transformação verdadeira começa dentro antes de aparecer fora. Talvez neste momento você esteja enfrentando dificuldades reais. Talvez existam problemas financeiros, emocionais ou familiares. Talvez você esteja lutando contra algo que parece impossível de vencer. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar uma batalha e aceitar a derrota como destino. Davi enfrentou Golias, mas nunca aceitou a ideia de que seria derrotado. José enfrentou a prisão, mas nunca aceitou que aquela prisão definiria seu futuro. Daniel enfrentou a cova dos leões, mas nunca permitiu que o medo controlasse suas decisões. O que esses homens tinham em comum? Eles confiavam mais naquilo que Deus dizia do que naquilo que as circunstâncias mostravam. Hoje, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Confiam mais nos problemas do que nas promessas. Confiam mais no passado do que no propósito. Confiam mais nas limitações do que no poder de Deus.
E então surge a armadilha mais perigosa de todas: a normalização da derrota. Quando alguém fracassa uma vez, sente dor. Quando fracassa várias vezes, pode começar a acreditar que nasceu para fracassar. Quando alguém é rejeitado algumas vezes, sente tristeza. Mas quando é rejeitado repetidamente, pode começar a acreditar que não merece amor. Quando alguém enfrenta dificuldades por muito tempo, pode começar a acreditar que Deus se esqueceu dele. Mas a verdade é que Deus nunca abandona seus filhos. O silêncio de uma estação não significa ausência de Deus. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores enquanto você acredita que nada está acontecendo. Abraão esperou anos pela promessa. José esperou anos pela exaltação. Davi esperou anos pelo trono. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. O tempo de espera nunca significou abandono. Significou preparação. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Talvez Deus esteja moldando seu caráter antes de entregar aquilo que você tanto pede. Talvez Ele esteja fortalecendo sua fé para sustentar aquilo que virá. Mas para atravessar esse processo, você precisa rejeitar a armadilha mental que diz que nada vai mudar. Porque a verdade é que Deus é especialista em mudar histórias que pareciam definitivas. Ele transformou pescadores em apóstolos, transformou perseguidores em pregadores, transformou desertos em caminhos de milagres, transformou cruz em símbolo de salvação. E se Deus fez tudo isso, por que você acredita que sua situação está além do alcance dele? Às vezes, a única coisa que precisa mudar é aquilo que você decidiu acreditar sobre si mesmo. Talvez você esteja olhando para suas falhas quando Deus está olhando para seu potencial. Talvez você esteja olhando para seus erros quando Deus está olhando para sua transformação. Talvez você esteja olhando para o que perdeu quando Deus está preparando aquilo que ainda vai receber. O inimigo quer que você viva preso ao passado. Deus quer que você caminhe para o futuro. O inimigo quer que você aceite limites. Deus quer que você descubra seu propósito. O inimigo quer que você viva pela lógica do medo. Deus quer que você viva pela fé. E aqui está algo poderoso. Ninguém consegue viver acima do nível daquilo que acredita. Por isso você precisa vigiar seus pensamentos diariamente. Nem todo pensamento que entra na sua mente merece permanecer nela. Quando um pensamento disser que você não consegue, lembre-se do que Deus diz. Quando um pensamento disser que acabou, lembre-se das promessas de Deus. Quando um pensamento disser que você é fraco, lembre-se que a Bíblia declara que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Você não foi chamado para viver dominado por pensamentos destrutivos. Você foi chamado para renovar sua mente através da palavra. E talvez esta seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Talvez você tenha passado meses ou até anos acreditando em mentiras que pareciam verdades. Talvez tenha se acostumado tanto com certas limitações que elas começaram a parecer normais. Mas nem tudo que parece normal é saudável. Nem tudo que parece comum vem de Deus. Nem tudo que você acredita sobre si mesmo corresponde àquilo que Deus acredita sobre você. Chegou o momento de quebrar essa armadilha. Chegou o momento de parar de alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé. Chegou o momento de parar de chamar de realidade aquilo que Deus chama de temporário. Chegou o momento de voltar seus olhos para as promessas e não apenas para os problemas, porque a sua história ainda não terminou. Enquanto houver fôlego, Deus ainda está trabalhando. Enquanto houver fé, existe esperança. Enquanto houver esperança, existe possibilidade de transformação. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu rejeito essa armadilha mental. Isso fortalece sua decisão diante de Deus e pode encorajar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Também deixe seu like porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar recebendo conteúdos baseados na Bíblia para fortalecer sua mente, sua fé e sua caminhada com Deus, inscreva-se agora no canal. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua mente e faça você enxergar que aquilo que parece impossível hoje pode ser exatamente o cenário onde Ele realizará o próximo grande milagre da sua história.